Bom dia, igreja. Graça e paz. E um feliz sábado. Amém. Isso que eu vou trazer hoje, isso já faz três anos que eu sempre medito no que eu vou trazer hoje. E eu senti todo o meu coração, da mesma forma como recentemente isso novamente me renovou, que essa palavra possa também te renovar nesse dia. E assim, o Marcelo abriu o culto, falando a respeito do sábado. E o sábado, ele é somente, não assim, eu vou guardar no sábado, para quê? Eu não vou trabalhar? Como que é isso? Nesse dia em especial, é um dia que nós devemos lembrar de Deus, da criação, de tudo que Ele fez. E também nós reconhecermos a cada dia quem é Deus nas nossas vidas. Amém? Abra a tua Bíblia em Jó. Jó, no capítulo 26, a página 604. Jó, capítulo 26, a página 604. Nós vamos ler o versículo 7. Bem, todos acharam? Versículo 7 diz assim. Então, aqui está falando, a majestade de Deus é inseparável. Então, aqui Jó está conversando e reconhecendo a grandeza de Deus. Então, ele diz assim, Ele, Deus, estende o norte sobre o lugar vazio. E suspende, quer dizer, e segura no ar a terra sobre o nada. Então, aqui Jó estava reconhecendo isso. Agora você vai lá em Salmos, na página 677. Salmos, a página 677. O versículo, Salmos 113. Salmo 113, nós vamos ler a partir do versículo 5. Então, Jó disse, e Deus, ele segura no ar a terra. O versículo 5 diz assim, amém? Todos acharam? Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita no alto, que se humilha, que quer dizer no sentido assim, que se curva, que inclina para contemplar as coisas que estão no céu e na terra? Pode colocar o slide, Jorge, por favor. O título da ministração é A Grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Vou mostrar essa foto para vocês poderem entender. Então, olha essa foto, nós vamos ver agora isso. A foto é o pálido ponto azul. Foi feito há 33 anos, em 14 de fevereiro de 1990, pela sonda Voyager, a uma distância de cerca de 6 milhões de quilômetros da Terra. Ela mostra o nosso planeta como um ponto azul brilhante na vastidão do espaço, preso dentro de um raio de luz solar. Havia uma pesquisa onde os pesquisadores estavam pesquisando aqueles planetas, Saturno, Júpiter, e naquele momento eles tiraram umas fotos a respeito desses planetas, e um pesquisador, um cientista, falou assim para ele assim, olha, vira a câmera para que nós possamos tirar foto do planeta Terra. E então eles conseguem ali virar a câmera e eles então tiram foto do planeta Terra. E estava a cerca de 600 bilhões de quilômetros.
e eles então olham um pequeno ponto azul. Quando eu ouvi esse documentário pela primeira vez, esses versículos que nós vamos ler agora, me teve eu consegui enxergar algo diferente, no sentido de saber quem eu sou e quem Deus é, e saber que eu sou uma vermezinha de Jacó. Quando ele diz isso, vocês são uma vermezinha de Jacó, é porque o tamanho da grandeza de Deus, a questão do planeta Terra. Então ele olha para nós, lá de cima, e ele vê coisas pequeninas, muito pequeninas, mas ele sabe e conhece cada um de nós. E por que eu tive recentemente novamente esse entendimento e esse estudo que eu fui ver novamente? Eu estava indo viajar e a estrada, todo mundo sabe que tem os verdes e a gente vai contemplando, principalmente quando a gente está indo, né, que a gente ainda está bem assim, empolgado em relação a isso. Só que chega ali em São Carlos, é um movimento muito intenso. Até, assim, bem lá para frente, assim, é muito movimento. E a gente começa a ficar meio tenso, porque mesmo que a gente não esteja dirigindo quem está do lado, sempre fica tenso também prestando atenção. E aquele tanto de gente, eu olhei aquele tanto de carro, eu olhava do outro lado, eu olhava desse e falava, nossa, que tanto de carro. E aí eu comecei a pensar, falei, nossa, nós estamos aqui dentro do nosso carro, há outra família, outras pessoas indo trabalhar, e aí eu lembrei disso, eu falei, Deus, como o Senhor é maravilhoso. Porque eu estou aqui dentro do carro, eu estou orando, o Senhor consegue me ouvir. Mas também, lá na cidade de Barretos, se os meus irmãos estiverem orando, o Senhor também consegue ouvi-los. E se aquela pessoa lá do outro lado, que está no caminhão, e o que ela está pensando, o Senhor também consegue saber o que ela está pensando. E nós somos tão pequeninos. Abra a tua Bíblia. Isaías, capítulo 40, a página 780. Isaías, capítulo 40, 780 a página. Versículo 12, a partir do 12 nós vamos estar lendo. Amém? Todos acharam? Quem tem medido as águas na concha de sua mão? A conchinha, quando nós fazemos uma conchinha, e a gente vai beber água, quando a gente está em algum lugar, a gente faz assim uma conchinha para beber água, ela não fica toda na nossa mão, ela vai caindo. Então aqui, o Isaías está dizendo assim, quem que mediu a água na concha de sua mão? Toda a água ele mediu na concha da sua mão. E repartindo o céu em porções com a palma da mão. E incluindo o pó da terra em uma medida. E pesados os montes e as colinas em balanças. Então, quando o Senhor olha para a terra, nós sabemos que é planeta Terra, mas nós sabemos que é cerca de muitas águas. Então, ele pega toda a água, ele consegue medir na concha da sua mão. Toda a terra. Sabe quando a gente vai medir alguma coisa com a mão? Nós vamos fazendo assim, alguém já fez assim? Para ver quantos palmos nós temos? Assim Deus faz. Sabe, a terra, ele vê como fosse uma poeira. Sabe o pó que nós passamos a mão assim? É como se fosse um pó. Assim que Deus descreve. Assim que ele consegue olhar a terra. Agora nós vamos para o 15. Eis que as nações são como uma gota de um balde. Sabe uma gotinha? Assim são as nações. E são consideradas como o pó fino
da balança. Hoje nós não usamos muito, né, aquelas balanças, mas fica uma poeirinha ali. E é assim que o Senhor vê a terra, as nações. Eis que ele ergue as ilhas como uma coisa muito pequena. Para ele, as ilhas, todas das nações inteiras, são muito pequenas. Agora nós vamos para o 22. Ele é o que se assenta sobre o círculo da terra, e os habitantes desta são como locustas, quer dizer, gafanhoto. Então Deus, ele está expressando a grandeza dele. Eu sento no círculo, imagina o tamanho da grandeza de Deus. E os seres humanos, os homens, são como gafanhotos. Você já foi num lugar muito alto, e você olha lá para baixo, e você vê tudo pequenininho? E é dessa forma que o Senhor nos vê, tudo pequenininho. No sentido, não no sentido de menosprezar, mas ele demonstrando a grandeza e o poder dele. E ele diz assim, que distingue os céus como uma cortina e os estende como uma tenda para habitar nela. 26. Erguei os vossos olhos para o alto e observai quem criou estas coisas, que faz surgir o seu exército pelo número. Ele as chama todas pelos nomes, pela grandeza do seu poder, porque ele é forte em poder, nenhuma deixa de apresentar-se. Sabe, irmãos, muitas vezes nós estamos deixando de vencer, não tendo a vitória, porque nós não estamos reconhecendo, ou às vezes a gente nem sabe de fato que essas coisas estão na palavra do Senhor e a respeito da grandeza e do poder de Deus, e que em Deus nós somos chamados de filhos. E hoje ele está presente através do Espírito Santo em nós, e ele hoje pode, através de Cristo Jesus, habitar dentro de nós. Abra a tua Bíblia no Salmo 139. Salmos 139. A página 689. Diz assim o versículo 1, nós vamos ler. Ó Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. E entendes o meu pensamento de longe. Então, toda a tua atitude, Deus conhece. Todos os teus pensamentos, Deus sabe deles. E nós estamos ali, naquele lugar. Neste lugar nós estamos, num ponto pequeno, pálido de luz. E esse é o que nós conhecemos, o planeta Terra. Assim nós conhecemos, mas se vê acerca de onde estava aquela sonda, 6 bilhões de quilômetros, só dá para ver isso. E nós sabemos que está muito distante, tanto que nós vamos demorar 7 dias para chegar até o céu. Quando Jesus voltar e ele nos levar para o céu, haverá uma viagem de 7 dias. Por tamanho da distância que é. Mas mesmo assim, ele conhece o meu assentar, o meu levantar e os meus pensamentos. E diz assim o versículo 3. Cercas a minha vereda e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, ó Senhor, tu sabes de tudo. Tu
Deus sabe. Tu me envolveste por trás, pela frente, e puseste a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que eu não posso alcançá-lo. Então o salmista, ele reconheceu, ele sabia da grandeza e do poder de Deus. E ele sabia, Deus, eu estou aqui. Nós estamos aqui na cidade de Barretos. Mas nós sabemos que nós estamos transmitindo ao vivo o culto hoje. E existem pessoas que estão em outras cidades. E lá, elas estão assistindo. E Deus também está olhando os pensamentos dela. E Deus também sabe de cada sentimento que ela está sentindo. Da mesma forma como nós estamos reunidos aqui. E ele continua assim dizendo, então isso para mim é um conhecimento maravilhoso. Irmãos, se eu estou aqui na cidade de Barretos, e eu olho para uma outra pessoa que está do outro lado do mundo, Deus ouve a minha oração. E Deus envia anjos até essa pessoa, seja o que eu pedir, Deus vai enviar um anjo até ela lá, para guardá-la. Irmãos, este dia não é qualquer dia. Por isso que parece que a gente está aqui, nada está acontecendo, mas haverá um tempo que muitos não vão suportar. E se nós não sabermos quem é este Deus, o que Ele fez, o que Ele criou, nós não vamos suportar. E sabe, a Ellen White diz, porque é uma das orações que eu tenho feito, falei, Deus, eu preciso realmente, verdadeiramente te amar, de todo o meu coração. E eu olho para dentro de mim, e hoje eu vejo que eu não amo de fato, de verdade, como o Senhor gostaria que eu amasse. E a Ellen White diz, para que nós começássemos a desenvolver um verdadeiro amor para com Deus, precisamos estudar a criação de Deus, que são as naturezas. Quando você olha para algo e você fala, olha, Deus que fez isso, Deus que criou isso. As montanhas, tudo foi Deus que fez. Então você começa a entender e a compreender o amor de Deus. A grandeza dele. E você então conhece, então você começa a amá-lo. O versículo 7 diz assim, para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei? Fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, quer dizer, se eu estiver ali nas galáxias, tudo ali, o Senhor está lá. E se eu fizer minha cama no inferno, eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar. Vocês sabiam, não sei se todos sabem, que eles não conseguem realmente ir até a profundeza do mar. Eles conseguem chegar até um certo tanto assim da profundeza. Mesmo assim, se nós estivermos ali, escondido, o salmista diz, mesmo se eu for no mais profundo, o Senhor ali está. 10. Até lá, a tua mão me guiará e a tua mão direita me sustentará. Se eu disser, certamente as trevas me cobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sabe aquela escuridão onde a gente não consegue enxergar nada? Mesmo assim, Deus consegue enxergar todos os nossos pensamentos. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti. Pois puseste os meus rins, cobriste-me no útero da minha mãe. No 14. Eu te louvarei, pois eu assombrosamente, maravilhosamente fui feito. Sabe aquele momento aonde se junta o espermatozoide com o óvulo e se torna um feto, um ser humano? Naquele momento, Deus está
olhando. Sabemos que existem muitas pesquisas, hoje a gente já tem o conhecimento através do ultrassom, muitas coisas hoje dá para entender, mas mesmo assim, muitas perguntas cientistas não sabem responder. E vocês sabem também, quanto mais eles estudam, principalmente essas coisas lá da galáxia, essas coisas lá do segundo céu, quanto mais eles estudam, quanto mais eles pesquisam isso, quanto eles mais pesquisam o ser humano, mais eles têm que admitir que existe um Deus. Muitos são ateus, mas quando eles começam a estudar sobre isso, não tem como, irmãos, essas coisas serem e do nada acontecer. Não existe isso. Crianças, vocês estão aí na escola, na faculdade, e eles querem filtrar de todas as formas que você veio do macaco. Eles querem mostrar que o planeta Terra, essa maravilhosa, as flores, as montanhas, a cachoeira, a água descendo, a coisa mais maravilhosa do mundo. Eles querem afirmar que tudo isso foi uma explosão. E a Bíblia fala, não foi uma explosão. A cada dia ele criou algo. Maravilhosas são as tuas obras, e isso a minha alma certamente conhece bem. Realmente você conhece? Será que você olha para você? Eu acredito, falo pela minha vida, que quando nós nos olhamos no espelho e colocamos defeitos no meu cabelo, no meu nariz, no meu corpo, isso sim, Deus se entristece muito. Sabe por quê? Porque naquele momento tão precioso, Jó, ele fala que na noite que os meus pais conceberam, o Senhor sabia que eu seria um homem. Então, naquele momento, Deus estava ali. Mesmo assim. Então, quando nós falamos, olha isso, olha aquilo, é como se nós estivéssemos descartando aquela grandeza e o poder de Deus. E, para terminarmos, nós vamos ler Neemias, a página 571. E hoje, irmãos, os louvores é de reconhecer a grandeza, o poder de Deus. Nós vamos adorá-lo. E verdadeiramente, todo momento, tem essa imagem na tua mente. De saber que é um pontinho tão pequeno no meio dessa vastidão que existe. Mas assim, Deus é soberano. Deus merece, neste sábado, toda a adoração verdadeira dos nossos corações. Neemias, capítulo 9, versículo 5. Nós não vamos ler o nome desses homens, porque não tem necessidade. Então, nós vamos ler a partir do levantai-vos. Ele diz assim, levantai-vos e bendizei ao Senhor vosso Deus, para todo sempre. E bendito seja o teu glorioso nome, o qual é exaltado acima de toda bênção e louvor. Só tu és Senhor, não existe outro. Não tem outros, irmãos. Não foi, nós não viemos do macaco. Nosso planeta Terra não foi uma explosão. O nosso Deus é muito, 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 muito grande. Ele é maravilhoso. E Ele tem derramado, se você pedir esse poder na tua vida, para vencer todas as dificuldades, para vencer todos os pecados. E além de tudo, Ele se inclina para te ouvir a orar. Sabe, no teu quarto, você andando para um lado para o outro, Ele se inclina para te ouvir. E continua assim o versículo. Tu fizeste o céu dos céus, com todo o seu exército, a terra e todas as coisas que nela estão, os mares e tudo que nele está, e tu a todos preservas.
e o exército do Senhor te adora. E nós também, nesta manhã, igreja, você possa se levantar e reconhecer a grandeza e o poder do Senhor. Nós vamos dizer, Ele é exaltado sobre todas as coisas. Amém?